Qual é o seu conceito de alegria? E quais serão as vantagens de sermos pessoas alegres? Meu nome é Marcela e o tema de hoje é alegria. Se nós buscarmos a definição de alegria, veremos que ela apresenta diferenças com relação ao que chamamos de felicidade. Ambas, tanto a felicidade quanto a alegria, elas estão focadas no contentamento e na satisfação do ser humano. No entanto, a felicidade ela tende a ser mais linear e constante, enquanto a alegria é momentânea e ela se apresenta em picos ao longo da nossa vida. Já é de se esperar que o ser humano esteja sempre em busca de contentamento e satisfação. Até ouvimos falar sobre a busca pela felicidade, não é mesmo? Isso significa que se nós ainda estamos buscando essa felicidade, talvez demore muito tempo até chegarmos a um estado de espírito constante em contentamento. E até chegarmos a um sonho tão esperado, uma meta traçada, nós vamos buscando momentos de alegria para compensar essa dura jornada até a linha de chegada. Mas será que nós precisamos esperar tanto tempo até sermos plenos em alegria? E se eu te disser que nós podemos ser pessoas felizes e alegres a partir de agora? Que ser feliz ou estar alegre não depende do momento que nós estamos passando, mas de quem realmente nós somos? Isso porque em Deus, a alegria ela não é um estado temporário. Ser feliz ou estar alegre tem a ver com a nossa identidade, independente dos momentos de tristeza que nós estamos passando. E é essa alegria que vem de Deus que nos dá a força necessária para prosseguirmos. Na Bíblia, nós podemos encontrar uma passagem no livro de Neemias, no Velho Testamento, no capítulo 8, versículo 10, que diz assim: "Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força." Quando nós abrimos nosso coração para que Jesus faça morada, ou seja, permitimos com que Ele guie nossas vidas de acordo com a palavra que Ele deixou na Bíblia, então nos tornamos pessoas felizes. Esse verdadeiro contentamento, ele virá a partir do momento que entendemos quem somos verdadeiramente para Deus. Dentre todas as coisas que podemos falar, nós sabemos que nós somos verdadeiramente amados por Ele. Ele diz que, dentre todas as coisas que Ele fez, apesar de não sermos os primeiros a serem criados, Ele considera como se fôssemos, porque nós somos os mais importantes para Ele na sua escala de criação. Você sabia que tudo em Deus é potencializado? Sim, Ele diz na Bíblia que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele diz também que nós somos vencedores, mas nós somos também mais do que vencedores, ou seja, temos a certeza da vitória quando nós estamos com Ele. Portanto, assim como a definição de alegria diz que ela é a potencialização da felicidade, além de sermos felizes todo o tempo, quando nós estamos com Deus, nos caminhos dele, essa felicidade é ainda maior. É uma alegria que supera a alegria que sentíamos quando nós ainda não o conhecíamos. E sim, nós teremos momentos de tristeza, mas estes sim serão temporários, serão momentâneos. Eles não definirão quem realmente nós somos, não faz parte da nossa identidade. Por isso nós devemos saber quem realmente nós somos, qual é a nossa identidade em Deus. Mas este é um tema para outro vídeo, ok? Portanto, segundo a Bíblia, sermos felizes ou estarmos alegres se resume simplesmente em estarmos sempre satisfeitos, com pleno contentamento, porque a fonte é Deus. Em Deus não há defeito, não há falhas, não há brechas. E mesmo que nós sejamos pessoas falhas e com defeitos, o que provém de Deus e repousa no nosso coração, isso sim terá um efeito perfeito em nós. Cabe a nós querer receber ou não. E eu gostaria muito que você soubesse que você sempre vai ser útil para alguém. E isso não depende somente do nível das suas habilidades, não. A sua simples presença poderá fazer uma enorme diferença na vida das pessoas. Isso porque você pode ser um canal de alegria na vida de alguém. Existe um apóstolo chamado Paulo e que contribuiu com muitos escritos hoje contidos na Bíblia. Inclusive, em uma de suas cartas aos membros da igreja de Corinto, nós podemos ver muitos exemplos a respeito deste tema que estamos falando hoje. Vamos ver? Podemos destacar na segunda carta aos Coríntios, o capítulo 7, a partir do versículo 4 ao 13 e também o versículo 16. Porém, eu vou ler alguns versículos para que possamos ter um melhor entendimento. Nos versículos 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: "Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia,
a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Vejam o que esses versículos estão nos dizendo, que nós nos alegramos quando sabemos que existem pessoas que se importam conosco. O apóstolo Paulo, apesar de tudo que ele havia passado, ele recebeu uma notícia. Os coríntios se importavam muito com a vida dele. Eles transmitiram essa informação para Tito, que também se regozijou, e Tito passou adiante essa informação para Paulo, e ambos ficaram felizes em saber que existem pessoas tão zelosas com a vida de outras. Mais adiante, no versículo 13, podemos ler assim: Por isso fomos consolados pela vossa consolação, e muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Quão importante é sermos pessoas alegres, porque a nossa alegria pode ser o motivo da alegria de outra pessoa. E quando a outra pessoa também abre o coração para receber essa alegria de Deus, nós somos contemplados com a alegria que recebemos dela. O apóstolo Paulo também diz uma coisa muito importante no versículo 10. Ele diz assim: Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Lembram de quando falamos sobre momentos de tristeza? Sabiam que mesmo quando Deus fala algo para nós, que nos deixa tristes, magoados, até isso pode nos trazer benefícios? Sim, Paulo diz que quando corrigiu os coríntios sobre coisas que eles estavam fazendo de errado, eles ficaram tristes. Mas isso foi bom para eles, porque trouxe salvação, trouxe vida para eles. Eles se arrependeram dos seus pecados, eles se arrependeram dos seus erros. Porém, aqueles que não se importam com Deus, não querem estar nos caminhos de Deus, eles vão passar por momentos de tristeza, mas essa tristeza vai levá-los a perecer. Isso porque eles não sabem quem realmente eles são. Eles não sabem a sua verdadeira identidade em Deus. Por fim, gostaria que soubessem que quando alegramos uma pessoa, essa pessoa é curada no seu interior e, consequentemente, nós somos curados também. Toda a tristeza, a angústia que nós passamos na terra, tudo isso é deixado para trás quando nós passamos a conhecer a Deus, saber quem Ele é para nós, saber que Ele realmente nos ama. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. E se estão interessados em saber mais sobre outros assuntos, por favor, continuem conectados neste canal. Nos vemos em breve. Até mais! Tchau!